Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Padre Fábio, eu tenho pensado muito ultimamente sobre como devemos analisar o que as pessoas pensam sobre nós. Será que nós devemos mesmo nos preocupar com o que dizem sobre a nossa pessoa? Às vezes eles nem nos conhecem, não sabem quem somos e nos julgam de maneira errada. Tenho na minha cabeça uma ideia de caráter em que penso ser, seguir, porém muitas vezes, talvez por minha aparência, pelo meu jeito de vestir e até mesmo de andar, criam juízo sobre mim. Devemos realmente tentar mostrar para as pessoas quem somos ou elas devem enxergar a nossa essência? Eu acho que as duas coisas. A gente precisa qualificar o nosso jeito de ser. Isso é importante. Mas quando eu preciso qualificar o meu jeito de ser, isso é, preciso aprimorar o meu jeito de ser, eu tenho que criar mais transparência. As pessoas precisam me perceber com mais facilidade. Eu acho que esse é um esforço humano. Tem gente que não faz esforço para isso, né? Tranca aquela cara, né? Eu até brinco, né? No show Piano e Voz a gente falava muito isso. Tem gente que parece um bulldog. Você já viu um bulldog feliz? É a mesma cara quando está bravo, não tem diferença. Tem gente que não tem facilidade de ser transparente. Então a gente não sabe o que está sentindo, se está gostando, se não está. Você fica até meio inseguro, né? Tem gente que só sente para dentro e às vezes não sabe trazer para fora. Eu acredito que fazer o esforço para a gente vir para fora, para o outro ter mais acesso a nós, é um esforço que a gente precisa fazer. Agora, o meu esforço de me trazer para fora não é para o outro saber, não. O meu primeiro objetivo é para eu dar qualidade àquilo que eu sou. Eu preciso ser com qualidade. O que o outro consegue saber sobre mim, o que o outro consegue intuir sobre mim, eu não tenho controle sobre isso. Agora, o que eu não posso permitir é que isso crie uma ansiedade. De repente eu começo a viver pensando no que os outros estão pensando. E geralmente as pessoas mais imaturas e inseguras são aquelas que vivem querendo saber o que os outros acham dela. Diferente daquela que está mais centrada e mais preocupada em fazer valer o que ela é. Porque, minha gente, se nós formos parar no que os outros acham de nós, é difícil. Não se preocupe tanto com o que acham de você, porque geralmente quem acha não achou nem sabe ver a beleza dos avessos que nem sempre você mostra. Não é assim? Tem gente que acha tanta coisa, mas ela não achou nada. Ela só acha, vive achando, mas ela não sabe absolutamente nada sobre a gente. Porque não teve o trabalho de vir conhecer o que eu sou. Porque dá trabalho conhecer quem a gente é. Muitas vezes nem passou perto de mim, nem passou perto de você, já criou uma opinião a seu respeito e ficou por isso mesmo. E o problema é quando ela sai falando, né? Quando acha que você é isso e começa a falar aquilo de você e de repente tem um monte de gente achando que você era aquilo, quando na verdade você não é nada daquilo. Eu sempre tenho um cuidado muito grande ao dizer que uma pessoa é antipática. Porque geralmente tem gente antipática mesmo, tem gente aborrecida, enjoada, entojo, chá de poejo, tem gente de todo tipo. Mas tem gente que você precisa identificar bem, que às vezes aquilo que você acha que é antipatia é timidez. Quantas vezes você já experimentou isso? Uma pessoa achou que você era antipática. Você não era antipática, você só era tímida. Você não tinha facilidade de ficar aí, só estabelecendo muito vínculo. Aí, nossa, é enjoado demais, antipático. Não. E às vezes cria uma situação, né? Outro dia, gente, eu passei uma situação. Cheguei em Salvador para fazer um show. E eu vi que o organizador estava todo tenso, assim, preocupado, e muito nananã. Ele falou, padre, o senhor precisa jantar, onde é que o senhor... Eu falei, não, gente, come aqui mesmo no aeroporto, daqui eu vou comer um grelhadinho, uma coisa mais leve, e a gente já vai direto pro show. E eu vi que aquela tensão toda dele foi passando. Foi passando, ele foi ficando mais à vontade comigo, aí ele começou a rir. Ele falou, padre, eu estava com tanto medo de receber o senhor. Ah, por quê, meu filho? Porque falaram para nós que o senhor é tão enjoado, tão enjoado, tão enjoado, que o senhor não senta nem em sofá de pobre, ele falou.
Aí quando ele falou isso, eu fiquei assustado. Eu falei, nós tivemos que arrumar um sofá todo chique para colocar no camarim, porque falava que o senhor não sentava em qualquer sofá. Aí eu lembrei do nosso sofá, dona Ana, lembra? Eu tinha um sofá lá em casa, gente, que ele era mais velho do que a minha avó. Tinha um rombo, assim, onde a gente sentava, que entrava para dentro assim, que a gente ficava encaixado, que se a gente precisasse sair com pressa, se acontecesse alguma coisa muito urgente, uma pessoa tinha que desentalar a gente. E imediatamente o que eu recordei foi aquilo. Falei, meu Pai de misericórdia. Onde criar uma história dessa? É um infeliz, um espírito de porco, que um dia comenta um negócio de você que ele nem sabe, e começa a falar mal das pessoas e começa a criar histórias, né, a respeito. E de repente, meu Deus, não tinha enjoamento nenhum, não. Agora, quando cria, de repente cria sobre você algumas coisas, algumas lendas, né? Tal pessoa é assim, certo, mas pode ser que ela tenha sido naquele momento, pode ser que ela estava enjoada naquele dia, pode ser que ela estava aborrecida naquele dia. Há dias em que você está cansado, que não é o seu melhor momento. É igual tirar foto, gente, não tem nada pior nesse mundo que tirar foto. Então para dizer que o diabo é que inventou esse trem de fotografia. Porque é muito cansativo, porque você parece meio objeto, né? Igual monumento, que você chega lá, só que o monumento não precisa rir. Você tem que ser simpático, né? E às vezes você não está com aquela disposição toda, às vezes está 7 horas da manhã, você está tomando café, a pessoa está fotografando. Você está imaginando, imagina a qualidade que fica essas fotos, você com a boca cheia, você com a boca torta. Então tem fotos mais feias da gente esparramada pelo mundo. Às vezes eu não tenho, por exemplo, se é num ambiente onde está tranquilo, não é nenhum problema, gente. Agora no meio da multidão, quantas vezes eu falo, gente, eu não gosto mesmo não. Eu tenho que ser sincero, eu tenho que ter o direito de dizer, eu não gosto porque isso é cansativo. E eu acho que os índios têm razão, a foto rouba a alma da gente. Vai tirando 30 de uma vez para você ver como é que você vai ficando no final. Tira 40 de uma vez, quero ver como é que você vai ficando. Sem contar que a gente deve ter um problema sério de vista, por causa daqueles flashes disparando no olho da gente. Então, há momentos em que a gente tem a coragem de desabafar, de você contar, de você falar. E aí a pessoa escuta, nossa, mas ele é muito antipático. E às vezes as pessoas, porque não são capazes de respeitar a sua vida, o seu cansaço, elas acabam criando uma história a seu respeito. Eu tenho, por exemplo, um amigo padre, que ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com o cansaço dele. Ele é uma pessoa absolutamente simpática, acolhedora, mas se ele está cansado, gente, ele fica um mau humor encarnado. É um mau humor encarnado. Agora, o problema dele é que ele não tem como sumir na hora que ele está cansado. Tem? Não tem. Agora, quantas pessoas que olham para ele mal-humorado, pensam que ele é assim o tempo todo. E às vezes as pessoas não nos dão o direito do momento. Já observou isso? Quantas vezes você foi julgado mal porque as pessoas não lhe deram a oportunidade de ter o seu momento? De você não estar bem, de você estar chateado. Até no velório, gente, uma pessoa tirou uma foto do meu lado no velório. Ela foi chegando, eu estava lá do lado do defunto. Estou lá, eu assim, o defunto está aqui já. Aí de repente eu vi que ela foi chegando, parou assim, sabe, quando faz o sinalzinho para a amiga, né? Aí ela fingiu que estava olhando para o defunto também, e eu percebi a situação. Aí eu pensei, eu não vou deixar ela tirar essa foto, eu vou atrapalhar essa foto agora. Aí eu segurei assim bem perto do caixão, e eu vi que ela baixava também. Eu falei, eu vou prejudicar essa foto, porque isso não é justo, né? E pior que me deu vontade de rir, quando eu percebi que eu estava fazendo aquilo, né? Agora eu te pergunto, você está do lado do defunto amigo, querido seu, mesmo que não seja um familiar, né? Você está ali naquele... Não é momento disso, não é verdade? Você não acha que a sensibilidade tem que ser do outro? Às vezes, gente, o pior dessa vida é quando você precisa pedir aquilo que o outro deveria perceber. Dá um trabalho você lidar com insensibilidade alheia por causa disso. Não sou eu que tenho que dizer não, é você que não tem que pedir. Padre, eu sei que você não gosta, mas... Aí já vem. Bem, você sabe que eu não gosto.
Outro dia eu estava na casa de uma pessoa muito, muito direta, né? E eu achei muito assim, achei que foi grosseiro da parte dele, né? Estava eu conversando com ele, aí de repente chegou um cara e virou assim: eu não gosto de interromper, mas... Aí ele virou assim: pois é, não gosto de interromper, mas interrompeu, que coisa chata, não é? Aí eu fiquei assustado com aquela sinceridade dele. Mas ele não é assim. Mas naquela hora ele se irritou de um jeito, pronto, aquela pessoa nunca mais vai gostar dele, vai sair falando mal. E às vezes é assim, porque a vida é ingrata às vezes você não tem condição de ser o melhor. Às vezes eu quero ser um ser humano melhor, mas às vezes a situação não me permite. Às vezes você está apressado, às vezes você está correndo. Então, essa coisa da gente ser vítima do pouquinho que o outro enxergou da gente, é um desafio de toda hora. Agora eu fico pensando, gente, que a nossa vida, a gente precisa ter mais maturidade para a gente estabelecer relações. O outro não tem que ser o que eu quero que ele seja. Primeiro ponto. Você não tem obrigação de ser o que o outro quer que você seja. Isso não é amor, isso não é respeito. Tanto é que uma das coisas mais bonitas que eu acho nos meus amigos são aqueles amigos que sabem respeitar o momento que você é do povo. Eu tenho amigos que às vezes me encontram todo dia, e na hora que eu estou no meio da multidão da Canção Nova, ele fica lá. Não é para isso. O amigo de verdade é aquele que sabe identificar que naquele momento você não tem condições de ser para ele, e que você tem todo o tempo do mundo para ser para ele. Às vezes você é assim, não é verdade? Você como família, você de repente tem um compromisso que você precisa se doar inteiro. Os seus, aqueles que estão do seu lado, são os primeiros a respeitarem o seu momento. Então, muitas vezes a gente é analisado por um momento só, e não pode. A gente não tem o direito de analisar o outro só a partir de um momento. Outro dia eu estava falando isso com a minha mãe. Ela falou assim: aquela pessoa que... Eu falei: mãe, cuidado. A senhora escuta uma coisa que pode não ser verdadeiro e daqui a pouco só está acreditando nisso também. Ela falou: é verdade. Porque a minha mãe, eu acho bonitinho nela isso, né? Às vezes ela fala no ímpeto e depois, se você corrige, ela fala: não é verdade. Eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se essa pessoa é assim. Eu falei: mas a gente não tem o direito de escutar alguma coisa e já sair dizendo. Não. Porque pode ser que aquilo que chegou a mim, do outro, foi só o fruto de um momento. Não. Ele não é desagradável, ele não é antipático. O que chegou a mim foi um fruto do momento. E eu não tenho o direito de analisar ninguém, mas absolutamente ninguém, a partir de um momento. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Gostaria de saber se o senhor, como padre, também adora imagens ou o senhor adora somente a Jesus Cristo. O senhor acha correto a adoração de imagens, como muitos católicos fazem? O senhor ensina as pessoas a adorarem somente a Deus e não as imagens? Obrigado, fique com Deus. Minha filha, não só eu, como toda a igreja ensina que nós não podemos adorar imagem alguma. A imagem é apenas um símbolo que nos remete a um valor superior, da mesma maneira como uma fotografia nos lembra uma pessoa que nós amamos. Eu não vou banalizar a foto da minha mãe, não vou jogá-la no lixo, não vou desrespeitar a foto da minha mãe, mas a foto da minha mãe não é a minha mãe. Eu apenas tenho respeito por ela, porque aquela fotografia é um elo que me leva até a minha mãe. Toda vez que eu olho para a foto, eu de alguma maneira fico ligado à minha mãe. O papel da imagem, dos símbolos, não é só a imagem. Em todas as religiões há símbolos. Os evangélicos têm símbolos, os católicos têm símbolos, os budistas têm símbolos, os judeus têm símbolos. O símbolo não nos salva. Ele apenas se presta a nos fazer a transposição, a estabelecer uma conexão com Deus. No nosso caso, minha filha, muitos católicos realmente confundem, acham que a imagem faz milagre, que a imagem pode curar. Não.
É apenas uma questão de catequese, é orientação. A igreja não orienta dessa forma. Nós orientamos que toda a simbologia da fé está a serviço do nosso amadurecimento. Há pessoas que precisam dos símbolos, um pouco mais que as outras. Há outros que não. Agora, o símbolo é sempre importante. Seria uma imaturidade muito grande dizer que os evangélicos não têm símbolos cristãos. Tem sim. De vez em quando você vê lá o pastor anunciando a porta santa. Quem passa debaixo da porta santa, faz uma oração, vai receber uma bênção, não é? Ou recebe uma flor, ou recebe alguma... Tudo aquilo é simbólico. Não é passar debaixo da porta que vai mudar a nossa vida. Mas quando eu passo debaixo daquela porta com uma intenção dentro do meu coração, eu de alguma maneira me motivo, recebo, abro o meu coração para essa ação da graça de Deus na minha vida. Você imaginou se for da mesma maneira como isso pode parecer uma mágica, né? Religião não trabalha com magia. Religião é a união da graça de Deus com a responsabilidade humana. Então o símbolo age diretamente neste encontro de responsabilidade humana e graça de Deus. Quando eu digo responsabilidade humana, eu digo atitude humana. Eu tenho consciência que a minha fé me leva a tomar posicionamentos diante da vida. O símbolo me ajuda a tomar esses posicionamentos. O símbolo me ajuda a compreender um pouco melhor os meus posicionamentos. E aí na dimensão ritual, o símbolo me ajuda a rezar. Eu olho para uma figura e aquele símbolo me ajuda a entrar em comunhão com Deus. Eu escuto uma música, a música pode ser um símbolo. Eu escuto uma música e aquela música me eleva, ela me faz sair de mim, ela me faz ir ao encontro de Deus. Veja bem que a música tem uma dimensão simbólica, mas eu não adoro a música. Agora, se você for pensar, em muitas experiências religiosas, você vê que a pessoa adora a música. Ela não sai da música, ela não sai do cantor, ela não vai para Deus. O cantor, o instrumento, a melodia e a letra são apenas pontes por onde nós passamos para chegar a Deus. Eu tenho consciência disso. Como ministro de música, eu devo ser um instrumento para lhe ajudar a chegar a Deus. Você não pode ficar parado em mim, você não pode ficar parado nos meus CDs. Senão se estabelece uma adoração, uma idolatria. O que é a idolatria? É a substituição de Deus por uma realidade humana. Né? Mas agora, quando eu encaro o símbolo de maneira madura, eu vou passar pela música, vou passar pelo cantor, mas eu vou chegar no destino final. Por isso que nós que trabalhamos o tempo todo com o símbolo religioso, é minha obrigação ajudar com que os meus fiéis não se prendam nos símbolos. Então toda pregação que eu faço, minha filha, eu sempre faço o meu esforço de conscientizar aqueles que estão me ouvindo, que não estudaram teologia, que não estudaram as mesmas coisas que eu estudei, eu faço de tudo para que elas não se prendam aos símbolos, para que elas não substituam Deus por um símbolo. Deus não pode ser substituído por essa imagem. Agora, essa imagem, se bem interpretada, eu olho para ela com respeito, sem adoração, e ela me remete a Deus. A música, a mesma coisa. Eu escuto a música, faço uma experiência positiva dessa música e permito que ela me eleve, que ela me faça chegar até Deus. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem.
derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes o que falta para nós é modificar o nosso jeito de ser, para que a vida fique mais leve para nós. Às vezes nós complicamos demais, às vezes nós somos muito complexos, nós somos aborrecidos demais, e porque somos complexos e aborrecidos, nós perdemos a oportunidade de viver com qualidade. Faz um esforcinho. Se errou hoje, amanhã não permita errar da mesma forma. É assim que Jesus mudava a vida das pessoas. Quando ele apresentava para elas possibilidades. Pode observar, em nenhum momento, por pior que fosse a vida das pessoas, Jesus concedia a elas uma condenação, não. Era sempre uma palavra de salvação. Eu gosto de dizer que quem gosta de condenar é o diabo. Deus gosta de salvar e faz de tudo para nos salvar, mas a salvação que Deus nos concede passa pela permissão do meu coração e do seu. Hoje eu quero que a vida seja melhor em mim. E quando eu opto por ser mais simples, menos complicado, menos aborrecido, menos carente, eu faço com que a vida das pessoas que estão do meu lado fique melhor. É um compromisso para todo dia. Não é só para hoje, não é só para amanhã. É um pacto que a gente começa a fazer com a vida. Eu quero fazer esse pacto, sabe por quê? Porque o primeiro interessado no meu bem-estar sou eu mesmo. Se você não faz o pacto, você se infelicita. Você começa a colocar dentro de você, ou guardar dentro de você e alimentar em você, uma série de sentimentos que não vale a pena. Você começa a registrar dentro do seu coração coisas que definitivamente foram feitas para serem passageiras. Às vezes o que falta para nós é modificar o nosso jeito de ser, para que a vida fique mais leve para nós. Às vezes nós complicamos demais, às vezes nós somos muito complexos, nós somos aborrecidos demais, e porque somos complexos e aborrecidos, nós perdemos a oportunidade de viver com qualidade. Faz um esforcinho. Se errou hoje, amanhã não permita errar da mesma forma. É assim que Jesus mudava a vida das pessoas. Quando ele apresentava para elas possibilidades. Pode observar, em nenhum momento, por pior que fosse a vida das pessoas, Jesus concedia a elas uma condenação, não. Era sempre uma palavra de salvação. Eu gosto de dizer que quem gosta de condenar é o diabo. Deus gosta de salvar e faz de tudo para nos salvar, mas a salvação que Deus nos concede passa pela permissão do meu coração e do seu. Hoje eu quero que a vida seja melhor em mim. E quando eu opto por ser mais simples, menos complicado, menos aborrecido, menos carente, eu faço com que a vida das pessoas que estão do meu lado fique melhor. É um compromisso para todo dia. Não é só para hoje, não é só para amanhã. É um pacto que a gente começa a fazer com a vida. Eu quero fazer esse pacto, sabe por quê? Porque o primeiro interessado no meu bem-estar sou eu mesmo. Se você não faz o pacto, você se infelicita. Você começa a colocar dentro de você, ou guardar dentro de você e alimentar em você, uma série de sentimentos que não vale a pena. Você começa a registrar dentro do seu coração coisas que definitivamente foram feitas para serem passageiras. Ser de si. Somente depois ser dos outros. Quem se dá sem se ter, quem se oferece sem se possuir, inevitavelmente viverá buscando-se nos outros. Ter-se. Depois disso tudo faz sentido, porque descobrimos que ninguém nos deve absolutamente nada. Eu creio que esse seja o exercício diário, que nós começamos desde o momento em que nós tomamos consciência do grande papel que nós precisamos exercer no mundo. O maior desafio, ser você mesmo. E ser você mesmo consiste em conquistar-se, conhecer-se cada vez mais. Saber como funcionam os seus mecanismos, como funcionam
as suas regras, conhecer bem o seu estatuto, ser seu, tomar posse de tudo aquilo que lhe pertence, suas qualidades, seus defeitos, suas possibilidades, seus limites. E a partir disso, oferecer-se aos outros. Mas só pode se oferecer aquele que antes. Esse é o dever de casa de todo dia, ter-se. Ser cada vez mais proprietário de si mesmo. Não permitir que os outros venham manipular, modificar a sua pertença. Que a sua busca seja diária, para ser de si mesmo, para que aquilo que você oferece aos outros tenha qualidade. É tão interessante você ver uma pessoa na posse de suas possibilidades, de seus limites, de toda a grandeza que consiste o ser humano. É tão bonito você ver uma pessoa inteira. Ela se oferece e ela nem se preocupa se vai receber alguma coisa em troca, porque ela conhece o valor que existe em oferecer. Ela é dona de si, ela sabe o que quer. Ela não vai ficar presa em picuinhas, em ofensas, ela não vai ficar perdendo tempo com aquilo que não a edifica, porque ela é dona de si. Ela sabe o que quer, ela sabe para onde vai. E ela pode dar muita contribuição ao mundo, porque quem se tem, quem se possui, certamente se oferece com muito mais qualidade àqueles que dela precisam. Por que sofro tanto por alguém que não corresponde ao meu amor? A sua resposta já está na sua pergunta. Você sofre tanto porque a pessoa não corresponde, né? É a coisa mais dura que existe. É um sofrimento terrível, não. A mais dura que existe, não, né? Tem tanta coisa pior que isso, não é? Dor de cotovelo, todo mundo já teve um dia. Primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? No momento que você tem essas paixões loucas pelos outros, né? Geralmente são paixões impossíveis. O que alimenta este sentimento é justamente a impossibilidade. Quanto mais você acha que é difícil conquistar aquela pessoa, mais seduzida você se sente por ela. Cuidado com isso. Isso não é amor. Isso é vontade de ganhar. Não é vontade de amar. E muitas vezes nós somos muito injustos com a gente e com o outro. É igual roupa na vitrine. Você já viu que a roupa na vitrine é sempre bonita e na hora que você veste você não é daquele jeito que era? Porque o manequim é perfeito, né? Não tem nenhuma gordurinha localizada nele, está tudo em ordem. Então aquilo é para iludir a pessoa que passa na porta e ela pensa, nossa, quando eu vestir aquela roupa eu vou ficar igual esse manequim. E é mentira, não vai ficar. O amor, esse amor impossível, ele é semelhante à roupa na vitrine. Ele sobrevive de você muito imaginar. Quanto mais você imagina que vai ser lindo você estar com aquela pessoa, quanto mais você idealiza o processo de estar com aquela pessoa, maior será o seu sofrimento. Tanto é que esse tipo de realidade, ela é alimentada justamente para fazer, é uma forma quase que um processo inconsciente. O maior de todos os desejos é você ser desejado. Então, quando você encontra alguém que parece corresponder ao seu desejo, você quer que ele te deseje também. Porque isso é um jeito que você tem de continuar vivo. Mas essa paixão, ela acaba justamente no momento que você alcança. Então, muito cuidado, porque essas idealizações é que geram muito sofrimento. O amor, quando é amor de verdade, você tem uma facilidade de libertar o outro. Olha, não é para mim. Por mais que eu goste de você, por mais que eu lhe queira bem, e eu sinto que você não corresponde, então eu deixo embora. Agora, se é fixação, você vai ter muita dificuldade de deixar o outro ir embora da sua vida, ou então você vai passar a sua vida inteira imaginando ter aquela pessoa. Então, por que você sofre tanto quando você não é correspondido a este amor? É porque talvez ele não seja amor, seja apenas uma projeção, uma idealização que você fez
daquela pessoa. É aquela velha história. Eu sei quem eu sou, os outros me imaginam. Você sabe quem você é, os outros lhe imaginam. E assim como os outros imaginam a gente também imagina os outros. E muitas vezes nós nos apaixonamos não por aquilo que o outro é, mas é por aquilo que nós imaginamos que o outro fosse. E aí está o grande perigo e a fonte de todo sofrimento. Gente, é interessante isso, mas quanto menos clareza nós temos das coisas, maior é o sofrimento que ele nos causa, que essas coisas nos causam. Pode observar, a gente enfrenta muito aqui no programa, né? Mães que ligam: padre, perdi o meu filho, meu sofrimento é muito grande. Sabe por que é tão grande? É porque, na verdade, num primeiro momento, a pessoa não sabe identificar o que a faz sofrer. É um aglomerado de razões. É a perda do filho, é a perda da família, porque quando um filho vai embora, parece que um pedaço da família foi também. É a perda de uma série de significados que aquela pessoa construiu ali dentro da casa. É a perda da materialidade da pessoa. É a perda da presença física. É a perda do cheiro, é a perda do abraço. É uma série de coisas. E quanto menos a gente sabe o que a gente perdeu, mais a gente sofre. É impressionante isso. Porque o sofrimento, ele é diminuído à medida em que a gente consegue racionalizar. É aquela velha história. Eu perdi o meu relógio. Então aquilo me causa um sofrimento muito grande. E esse sofrimento geralmente me conduz para uma irreflexão. Eu não consigo refletir sobre aquilo. Quando eu consigo racionalizar, gente, relógios vão e vêm, não é o único relógio do mundo, eu não sou a única pessoa que perdeu um relógio. Você começa a trazer argumentos que estão diretamente ligados à sua inteligência, e daqui a pouco você coloca aquele relógio no lugar certo dentro de você. Perdi, mas não vou perder muito mais do que já perdi. E às vezes na nossa vida a gente sofre demais, é porque a gente não consegue racionalizar. Eu sempre digo assim: se você está muito apaixonado por uma pessoa, é porque ela está se parecendo perfeita a você. Começa a olhar os defeitos para você ver. Presta um pouquinho mais de atenção nos defeitos, para você se desiludir um pouco, para ver se sobrevive, então, pelo menos alguma coisa mais fácil de você lidar. Porque essa paixão avassaladora, ela coloca as pessoas quase que no estado de burrice mesmo. Elas não conseguem ver defeito, não conseguem ver nada. É tudo tão perfeito, é tão lindo, maravilhoso, que ela é capaz de largar a família dela e ir embora para viver com outro. E é claro que quando chega a realidade, e tem gente que faz isso mesmo, quando cai na realidade, muitas vezes vem um sofrimento terrível. Por quê? A realidade não condiz com aquilo que você havia sonhado. Por que sofro tanto por alguém que não corresponde ao meu amor? A sua resposta já está na sua pergunta. Você sofre tanto porque a pessoa não corresponde, né? É a coisa mais dura que existe. É um sofrimento terrível, não. A mais dura que existe, não, né? Tem tanta coisa pior que isso, né? Dor de cotovelo todo mundo já teve um dia. Primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? No momento que você tem essas paixões loucas pelos outros, né? Geralmente são paixões impossíveis. O que alimenta este sentimento é justamente a impossibilidade. Quanto mais você acha que é difícil conquistar aquela pessoa, mais seduzida você se sente por ela. Cuidado com isso. Isso não é amor. Isso é vontade de ganhar. Não é vontade de amar. E muitas vezes nós somos muito injustos com a gente e com o outro. É igual roupa na vitrine. Você já viu que a roupa na vitrine é sempre bonita e na hora que você veste você não é daquele jeito que era? Porque o manequim é perfeito, né? Não tem nenhuma gordurinha localizada nele, está tudo em ordem. Então aquilo é para iludir a pessoa que passa na porta e ela pensa: nossa, quando eu vestir aquela roupa eu vou ficar igual esse manequim. E é mentira, não vai ficar. O amor, esse amor impossível, ele é semelhante à roupa na vitrine. Ele sobrevive de você muito imaginar. Quanto mais você imagina que vai ser lindo você estar com aquela pessoa, quanto mais você idealiza o processo de estar com aquela pessoa, maior será o seu sofrimento. Tanto é que esse tipo de realidade, ela é alimentada justamente para fazer, é uma forma quase que um processo inconsciente. O maior de todos os desejos é você ser desejado. Então, quando você encontra alguém que parece corresponder ao seu desejo, você quer que ele te deseje também. Porque isso é um jeito que você tem de continuar vivo.
Mas essa paixão, ela acaba justamente no momento que você alcança. Então, muito cuidado, porque essas idealizações é que geram muito sofrimento. O amor, quando é amor de verdade, você tem uma facilidade de libertar o outro. Olha, não é para mim. Por mais que eu goste de você, por mais que eu lhe queira bem, e eu sinto que você não corresponde, então eu deixo embora. Agora, se é fixação, você vai ter muita dificuldade de deixar o outro ir embora da sua vida, ou então você vai passar a sua vida inteira imaginando ter aquela pessoa. Então, por que você sofre tanto quando você não é correspondido a este amor? É porque talvez ele não seja amor, seja apenas uma projeção, uma idealização que você fez daquela pessoa. É aquela velha história. Eu sei quem eu sou, os outros me imaginam. Você sabe quem você é, os outros lhe imaginam. E assim como os outros imaginam a gente também imagina os outros. E muitas vezes nós nos apaixonamos não por aquilo que o outro é, mas é por aquilo que nós imaginamos que o outro fosse. E aí está o grande perigo e a fonte de todo sofrimento. Gente, é interessante isso. Mas quanto menos clareza nós temos das coisas, maior é o sofrimento que ele nos causa, que essas coisas nos causam. Pode observar, a gente enfrenta muito aqui no programa, né? Mães que ligam: padre, perdi o meu filho, meu sofrimento é muito grande. Sabe por que é tão grande? É porque, na verdade, num primeiro momento, a pessoa não sabe identificar o que a faz sofrer. É um aglomerado de razões. É a perda do filho, é a perda da família, porque quando um filho vai embora, parece que um pedaço da família foi também. É a perda de uma série de significados que aquela pessoa construiu ali dentro da casa. É a perda da materialidade da pessoa. É a perda da presença física. É a perda do cheiro, é a perda do abraço. É uma série de coisas. E quanto menos a gente sabe o que a gente perdeu, mais a gente sofre. É impressionante isso. Porque o sofrimento, ele é diminuído à medida em que a gente consegue racionalizar. É aquela velha história. Eu perdi o meu relógio. Então aquilo me causa um sofrimento muito grande. E esse sofrimento geralmente me conduz para uma irreflexão. Eu não consigo refletir sobre aquilo. Quando eu consigo racionalizar, gente, relógios vão e vêm. Não é o único relógio do mundo. Eu não sou a única pessoa que perdeu um relógio. Você começa a trazer argumentos que estão diretamente ligados à sua inteligência, e daqui a pouco você coloca aquele relógio no lugar certo dentro de você. Perdi, mas não vou perder muito mais do que já perdi. E às vezes na nossa vida a gente sofre demais, é porque a gente não consegue racionalizar. Eu sempre digo assim: se você está muito apaixonado por uma pessoa, é porque ela está se parecendo perfeita a você. Começa a olhar os defeitos para você ver. Presta um pouquinho mais de atenção nos defeitos, para você se desiludir um pouco, para ver se sobrevive, então, pelo menos alguma coisa mais fácil de você lidar. Porque essa paixão avassaladora, ela coloca as pessoas quase que no estado de burrice mesmo. Elas não conseguem ter defeito, não conseguem ter nada. É tudo tão perfeito, é tão lindo, maravilhoso, que ela é capaz de largar a família dela e ir embora para viver com outro. E é claro que quando chega a realidade, e tem gente que faz isso mesmo, quando cai na realidade, muitas vezes vem um sofrimento terrível. Por quê? A realidade não condiz com aquilo que você havia sonhado. Se a gente for pensar, quanto tempo a gente precisa chorar para produzir um sorriso verdadeiro? Às vezes nossa atenção fica muito nas consequências e nos resultados das coisas. Dizem que tudo na vida é causa e efeito. Geralmente nós nos ocupamos dos efeitos da vida. Mas e as causas? Aquelas realidades primeiras que geralmente os nossos olhos não alcançam no primeiro olhar. Causas são um pouco mais profundas que efeitos. Pessoas interessantes geralmente são aquelas que se ocupam das causas. O senso comum, a maioria das pessoas, se ocupa dos efeitos. Mesmo porque as pessoas que transformam a sociedade são aquelas que pensam as causas, são aquelas que trabalham nas causas, são aquelas que são capazes de atuar diretamente nas causas, e por isso que elas mudam a vida.
Dizem, é uma lenda bonita. A história contava que estavam dois pescadores na beira de um rio, quando de repente passou uma criança nas águas, afogando ali. Um dos pescadores imediatamente se lançou no rio para salvar aquela criança que estava sendo afogada. Retiraram aquela criança e daqui a pouco mais duas crianças descendo o rio abaixo, afogando. Então foi preciso que os dois se jogassem no rio. Tiraram aquelas duas crianças e daqui a pouco mais 3 crianças, uma morreu afogada, só tiveram condições de tirar 2. E de repente eram muitas crianças que estavam descendo, afogando no rio, quando um daqueles pescadores resolveu sair do rio e correndo pela margem afora. E indignado o outro perguntou: peraí, justamente agora em que eu preciso de você, você não vem me ajudar a retirar as crianças que estão afogando do rio? Ele disse: não, eu vou em cima para descobrir quem é que está julgando as crianças. Veja bem, qual é o efeito? As crianças que afogam. Qual é a causa? Alguém que joga as crianças no rio. Se a gente cuida somente dos efeitos, é possível que a gente não consiga resolver tudo. Mas se a gente busca aquela sabedoria de chegar nas causas, a gente resolve todos os efeitos. Quantas vezes na vida nós sofremos porque nós estamos nos efeitos da dor? A gente ainda não conseguiu chegar na causa. A gente não buscou a raiz. Eu ando devagar porque eu já andei depressa demais. E hoje trago este sorriso porque eu já chorei demais também. Você que já passou pela dura experiência de sofrer com profundidade e descobriu a causa deste sofrimento, você soube preparar bem o seu sorriso. Eu acho interessante isso. A possibilidade de nós olharmos na vida o contexto das causas, não somente o contexto dos efeitos. Quando a gente observa somente o contexto dos efeitos, nós corremos o risco de ser injustos com as pessoas. Uma pessoa é muito mais que um efeito que eu posso observar. Ela é a mistura de causas que às vezes eu desconheço, mas que pela força do conhecimento, da aproximação, eu posso chegar. Você sabe muito bem disso. Quantas vezes na vida você foi observada, você foi olhada como um efeito e só? Ninguém não estava nem um pouco preocupado com as causas da sua vida, com aquilo que lhe gerava como pessoa. Você foi olhada apenas como um efeito. E efeitos são transitórios, são passageiros, eles mudam. Causas são realidades mais fecundas. O que me fascina em Jesus é a sua capacidade de descobrir as causas, de não só se ocupar dos efeitos. Jesus não estava nem um pouquinho preocupado com os defeitos aparentes, com os efeitos aparentes das pessoas. Jesus estava preocupado era com a causa, com aquilo que ele tinha de mais profundo ali naquele coração diante dele. E por isso todas as pessoas que eram olhadas por Jesus recebiam dele esta coragem de se desafiar, esta coragem de saírem de si, de saírem dessas causas aparentes, desses efeitos aparentes e chegar à raiz das causas. Porque se a gente quiser mudar a nossa vida, não basta a gente se ocupar dos efeitos, a gente precisa ir lá nas causas. E para a gente chegar na causa do defeito, a gente precisa ter muita paciência com a gente. Para a gente chegar na causa do defeito do outro, a gente precisa ter muita paciência com ele. E ninguém prometeu que seria fácil mesmo. Se a gente quiser amar, se a gente quiser levar essa vida a sério, nós teremos que nos debruçar sobre ela todos os dias. Nós teremos que ter a calma para que a gente possa julgar a água no momento certo da planta, para que a gente possa saborear os frutos depois. É o processo humano, minha gente. É o processo divino misturado nessa condição humana maravilhoso. Processo lindo que você vive, que eu vivo também. Quem sabe hoje Deus vai nos dar a graça de que você, através do que vai ser falado aqui, entre no universo das suas causas
e não somente a partir dos seus efeitos. Pode ser que você esteja lutando muito com você e nada esteja dando certo, justamente por causa disso. Você está lutando somente com seus efeitos. Não. Busque o que há de mais profundo em você. É ali que Deus pode transformar. É ali que Deus quer converter. É ali que Deus quer mudar. Os efeitos, esses serão consequências de uma causa bem resolvida. Dizem que os advogados assumem a nossa causa. Ele vai nos defender diante do tribunal. Ele assumiu a nossa causa. É o mesmo que Jesus faz conosco. O processo redentor de Jesus está aí. Eu sou o criminoso, mas Ele assume a minha causa, morre por mim, vive por mim, ressuscita por mim e me entrega a possibilidade de uma vida nova. Todos os seus delitos, todos os seus crimes, todos os seus erros, todos os seus defeitos são causas que Deus resolveu assumir por você. E ao assumir a sua causa, Ele lhe motiva a trabalhar dentro do seu coração aí, a você descobrir os excessos, a você trabalhar a sua humanidade para que você se torne um ser humano melhor, mais bonito, do que você merece. Você merece ser melhor. As pessoas que estão do seu lado merecem que você seja melhor. E é a partir dessa mística que nós vamos descobrindo as nossas causas e, consequentemente, melhorando os nossos efeitos. Padre, assisti uma palestra onde o senhor dizia que nós devemos aprender com os nossos sofrimentos e que tudo o que nos acontece pode ser fruto, é um fruto de nós mesmos, que quando a gente não tem problemas a gente inventa um. Mas como tirar algum aprendizado na dor? Vem por aí, né? O ideal seria aprender sendo atraído pela vida, mas às vezes a gente tem que ser corrigido pela não vida, pela dor, pelo sofrimento, pela morte. Quantas pessoas que não se convertem por causa de um sofrimento? Não é? Muitos santos se converteram depois do primeiro tombo. O próprio Paulo, né, que a gente estava falando do Paulo, foi um tombo na estrada. Santo Inácio de Loyola foi a mesma coisa. E sempre depois daquela experiência de sofrimento, um novo homem ou uma nova mulher, né? A melhor forma de compreender o que o sofrimento pode lhe inspirar é você conhecer o ciclo do sofrimento. Ele sempre faz uma volta em nós. Ele nos envolve e do mesmo jeito que ele nos envolve, ele vai embora. Procure fazer o que você não gosta, porque o que você gosta você já faz bem. É um pouco essa experiência de você ser envolvido pelo sofrimento, porque toda vez que eu estou fazendo o que eu não gosto, eu de alguma forma estou vivendo um desconforto. Que nós temos uma mudança na morfologia do cérebro mesmo. Você tem uma modificação cada vez que você é contrariado. Cada vez que você apreende uma nova modalidade da vida, o seu cérebro é modificado. Isso é muito interessante. Rogério, toda vez que nós estamos vivendo esse ciclo do sofrimento, a gente precisa descobrir o que ele me sugere, porque eu não posso vivê-lo de uma forma infértil. Se eu estou sofrendo, eu preciso, então, dar sentido ao que me envolve, a esse desconforto. Quando a gente faz o que a gente não gosta e a gente sofre o que está fazendo, a gente aprende e a gente quebra uma série de preconceitos. Ô Fábio, mas deixa eu te fazer uma pergunta também, então, já que estamos aqui dois apresentadores, né? Ninguém gosta de sofrer, né? No seu livro você diz um negócio assim: quando o sofrimento bate a sua porta, é melhor abrir. Melhor abrir. Mas você me surpreendeu nessa frase, porque normalmente quando o sofrimento bate a nossa porta, a gente tem a tendência de dizer, vai na casa do vizinho, né? Passa outra hora, Passa outra hora, ou então não abre a porta, me escondo debaixo do cobertor, né? Tem ninguém aí, vai embora. Sofrimento da morte, por exemplo, de um parente, você já passou por isso, eu já passei por isso, né? E aí? Mas por que abrir? Outro dia, padre, eu estava em Petrópolis e eu me encontrei com um rapaz que eu conhecia a história porque alguém já tinha me falado. A pessoa que você vai encontrar passou por isso. Ele havia perdido os 3 filhos no acidente. E na hora que eu encontrei, nem ele me contou a história, nem eu tive coragem de perguntar. Mas é engraçado quando eu estava diante de um ser humano que não era comum. Ninguém passa por uma dor como essa. E eu olhava para ele assim, ele já com uma serenidade adquirida, certamente depois de muita lágrima, de muita dor, e ainda hoje deve sentir tudo isso, né? Mas eu estava diante dele
com uma sacralidade. Sabe aquela passagem, tira a sandália do seu pé, porque esse solo que você tem diante de você é santo. E aquilo me lembrou assim muito a história do meu livro, né? Porque às vezes pode parecer uma teoria, né? Um conjunto de histórias que são verdadeiras, mas que muitas vezes você não viu ossificado ali diante de você, encarnado. E quando eu fiquei diante daquele homem, conhecedor do profundo sofrimento que ele havia passado, assim como quando encontro pessoas também que eu sei que sofreram duros golpes da vida, eu tenho certeza que eu estou diante de pessoas especiais. Durante mais de 10 anos, Fábio, você acompanhou minha vida, eu quase que semanalmente, nessa nossa vida louca, tinha que andar de avião, com medo. Então, no dia que tinha que sair de avião, já o meu intestino já estava totalmente desregulado. E quando entrava no avião, então, e se desse uma turbulência? Até que eu li a tal história da intenção paradoxal do Viktor Frankl. E ele tem uma coisa que ele chama de intenção paradoxal. Ele diz o seguinte, que quando você quer o que você não quer, você consegue desejar o que não é desejável, o efeito negativo daquilo desaparece. Como é que ele descobriu isso? Ele descobriu isso no campo de concentração, na Segunda Guerra Mundial. Ele era prisioneiro, porque ele era judeu. Então ele estava lá, e ele descobriu que não eram os mais saudáveis que viviam mais, mas aqueles que conseguiam atribuir sentido à vida. A própria escravidão que a própria escravidão, ao sofrimento, não é? Então aqueles que aceitavam o absurdo, que conseguiam se entregar, acabavam vivendo mais e melhor. E então velhinhos, doentes, viviam mais do que jovens fortes, né? E a gente vê isso hoje em dia também. Pessoas idosas, com muito bom humor, que aceitam a vida como ela é vivem muito mais, né? E às vezes doentes, administrando suas doenças, vivem mais. Então o que acontece? Se você aceita o sofrimento, se você abre a porta, você desarma o sofrimento. Tira o poder que ele tem de nos destruir. Por isso que estou lançando um disco novo, que tem uma canção que chama Entrega para Jesus. Eu sempre, como teólogo, sempre achei isso muito complicado. Quando eu vou num hospital dizer para a pessoa, olha, entrega para Jesus. Hoje eu entendo que a oração de entrega, né, de colocar tudo nas mãos de Deus, é uma oração profundamente psicológica. Que a pessoa quer o que não quer e aquilo tudo começa a fazer sentido. Agora eu vou dar um exemplo que você vai entender. O que é a intenção paradoxal? Quando a gente quer lembrar o nome de alguém e não lembra, quanto mais você quiser lembrar, menos você consegue lembrar. Agora, se você consegue renunciar ao desejo de lembrar, logo, o nome é esse. Bem. Quanto mais você deseja, você se apega àquele desejo, você sabe, Fábio. Quanto mais você quiser o sucesso, menos ele virá. Agora, é só você dizer assim, não quero mais o sucesso, eu quero mais uma casinha branca na varanda, num quintal, uma janela e uma viola para cantar. Mais gente vai te procurar. Agora, peça aplauso que ninguém dá. Então isso se chama intenção paradoxal. Acho que por isso tem que abrir a porta mesmo. Sim. Gostaria de saber se o senhor, como padre, também adora imagens ou o senhor adora somente a Jesus Cristo. O senhor acha correto a adoração de imagens, como muitos católicos fazem? O senhor ensina as pessoas a adorarem somente a Deus e não as imagens? Obrigado, fique com Deus. Minha filha, não só eu, como toda a igreja ensina que nós não podemos adorar imagem alguma. A imagem é apenas um símbolo que nos remete a um valor superior, da mesma maneira como uma fotografia nos lembra uma pessoa que nós amamos. Eu não vou banalizar a foto da minha mãe, não vou jogá-la no lixo, não vou desrespeitar a foto da minha mãe, mas a foto da minha mãe não é a minha mãe. Eu apenas tenho respeito por ela, porque aquela fotografia é um elo que me leva até a minha mãe. Toda vez que eu olho para a foto, eu de alguma maneira fico ligado à minha mãe. O papel da imagem, dos símbolos, não é só a imagem. Em todas as religiões há símbolos. Os evangélicos têm símbolos, os católicos têm símbolos, os budistas têm símbolos, os judeus têm símbolos. O símbolo não nos salva. Ele apenas se presta a nos fazer a transposição, a estabelecer uma conexão com Deus. No nosso caso, minha filha, muitos católicos realmente confundem, acham que a imagem faz milagre, que a imagem pode curar. Não, é apenas uma questão de catequese, é orientação. A igreja não orienta dessa forma. Nós orientamos
que toda a simbologia da fé está a serviço do nosso amadurecimento. Há pessoas que precisam dos símbolos um pouco mais que as outras, há outros que não. Agora, o símbolo é sempre importante. Seria uma imaturidade muito grande dizer que os evangélicos não têm símbolos cristãos. Tem sim. De vez em quando você vê lá o pastor anunciando a porta santa. Quem passa debaixo da porta santa, faz uma oração, vai receber uma bênção, não é? Ou recebe uma flor, ou recebe alguma... Tudo aquilo é simbólico. Não é passar debaixo da porta que vai mudar a nossa vida. Mas quando eu passo debaixo daquela porta com uma intenção dentro do meu coração, eu de alguma maneira me motivo, recebo, abro o meu coração para essa ação da graça de Deus na minha vida. Você imaginou se for da mesma maneira como isso pode parecer uma mágica, né? Religião não trabalha com magia. Religião é a união da graça de Deus com a responsabilidade humana. Então o símbolo age diretamente neste encontro de responsabilidade humana e graça de Deus. Quando eu digo responsabilidade humana, eu digo atitude humana. Eu tenho consciência que a minha fé me leva a tomar posicionamentos diante da vida. O símbolo me ajuda a tomar esses posicionamentos. O símbolo me ajuda a compreender um pouco melhor os meus posicionamentos. E aí na dimensão ritual, o símbolo me ajuda a rezar. Eu olho para uma figura e aquele símbolo me ajuda a entrar em comunhão com Deus. Eu escuto uma música, a música pode ser um símbolo. Eu escuto uma música e aquela música me eleva, ela me faz sair de mim, ela me faz ir ao encontro de Deus. Veja bem que a música tem uma dimensão simbólica, mas eu não adoro a música. Agora, se você for pensar, em muitas experiências religiosas, você vê que a pessoa adora a música. Ela não sai da música, ela não sai do cantor, ela não vai para Deus. O cantor, o instrumento, a melodia e a letra são apenas pontes por onde nós passamos para chegar a Deus. Eu tenho consciência disso. Como ministro de música, eu devo ser um instrumento para lhe ajudar a chegar a Deus. Você não pode ficar parado em mim, você não pode ficar parado nos meus CDs. Senão se estabelece uma adoração, uma idolatria. O que é a idolatria? É a substituição de Deus por uma realidade humana. Mas agora, quando eu encaro o símbolo de maneira madura, eu vou passar pela música, vou passar pelo cantor, mas eu vou chegar no destino final. Por isso que nós que trabalhamos o tempo todo com o símbolo religioso, é minha obrigação ajudar com que os meus fiéis não se prendam nos símbolos. Então toda pregação que eu faço, minha filha, eu sempre faço o meu esforço de conscientizar aqueles que estão me ouvindo, que não estudaram teologia, que não estudaram as mesmas coisas que eu estudei, eu faço de tudo para que elas não se prendam aos símbolos, para que elas não substituam Deus por um símbolo. Deus não pode ser substituído por essa imagem. Agora, essa imagem, se bem interpretada, eu olho para ela com respeito, sem adoração, e ela me remete a Deus. A música, a mesma coisa. Eu escuto a música, faço uma experiência positiva dessa música e permito que ela me eleve, que ela me faça chegar até Deus. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem.
derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes o que falta para nós é modificar o nosso jeito de ser, para que a vida fique mais leve para nós. Às vezes nós complicamos demais, às vezes nós somos muito complexos, nós somos aborrecidos demais, e porque somos complexos e aborrecidos, nós perdemos a oportunidade de viver com qualidade. Faz um esforcinho. Se errou hoje, amanhã não permita errar da mesma forma. É assim que Jesus mudava a vida das pessoas. Quando ele apresentava para elas possibilidades. Pode observar, em nenhum momento, por pior que fosse a vida das pessoas, Jesus concedia a elas uma condenação, não. Era sempre uma palavra de salvação. Eu gosto de dizer que quem gosta de condenar é o diabo. Deus gosta de salvar e faz de tudo para nos salvar, mas a salvação que Deus nos concede passa pela permissão do meu coração e do seu. Hoje eu quero que a vida seja melhor em mim. E quando eu opto por ser mais simples, menos complicado, menos aborrecido, menos carente, eu faço com que a vida das pessoas que estão do meu lado fique melhor. É um compromisso para todo dia. Não é só para hoje, não é só para amanhã. É um pacto que a gente começa a fazer com a vida. Eu quero fazer esse pacto, sabe por quê? Porque o primeiro interessado no meu bem-estar sou eu mesmo. Se você não faz o pacto, você se infelicita. Você começa a colocar dentro de você, ou guardar dentro de você e alimentar em você, uma série de sentimentos que não vale a pena. Você começa a registrar dentro do seu coração coisas que definitivamente foram feitas para serem passageiras. Às vezes o que falta para nós é modificar o nosso jeito de ser, para que a vida fique mais leve para nós. Às vezes nós complicamos demais, às vezes nós somos muito complexos, nós somos aborrecidos demais, e porque somos complexos e aborrecidos, nós perdemos a oportunidade de viver com qualidade. Faz um esforcinho. Se errou hoje, amanhã não permita errar da mesma forma. É assim que Jesus mudava a vida das pessoas. Quando ele apresentava para elas possibilidades. Pode observar, em nenhum momento, por pior que fosse a vida das pessoas, Jesus concedia a elas uma condenação, não. Era sempre uma palavra de salvação. Eu gosto de dizer que quem gosta de condenar é o diabo. Deus gosta de salvar e faz de tudo para nos salvar, mas a salvação que Deus nos concede passa pela permissão do meu coração e do seu. Hoje eu quero que a vida seja melhor em mim. E quando eu opto por ser mais simples, menos complicado, menos aborrecido, menos carente, eu faço com que a vida das pessoas que estão do meu lado fique melhor. É um compromisso para todo dia. Não é só para hoje, não é só para amanhã. É um pacto que a gente começa a fazer com a vida. Eu quero fazer esse pacto, sabe por quê? Porque o primeiro interessado no meu bem-estar sou eu mesmo. Se você não faz o pacto, você se infelicita. Você começa a colocar dentro de você, ou guardar dentro de você e alimentar em você, uma série de sentimentos que não vale a pena. Você começa a registrar dentro do seu coração coisas que definitivamente foram feitas para serem passageiras. Muitos pais compreenderam a autoridade como uma forma unilateral de relação. Então não posso pensar que é família se lá existe autoritarismo. Mas também não posso pensar que exista família se lá existe a permissividade, se lá não existe autoridade. Colocar filhos no mundo é muito difícil, porque você vai ter sempre aquela tentação de impor aos filhos aquilo que você acha que é o mais certo, aquilo que você acha que é o correto. E veja bem, você tem todo o direito de fazer isso enquanto o seu filho não tiver condições de escolher.
Aliás, faz parte da autoridade, do amor, você decidir pelo outro quando ele não é capaz de decidir. Seria uma desproteção você deixar que uma criança escolha quando ela não está madura para escolher. Seria uma irresponsabilidade de sua parte permitir que seu filho escolha quando ele ainda não está maduro para escolher. Mas também transforma-se numa irresponsabilidade quando você quer decidir pelo seu filho, sendo que ele já é maduro para decidir por ele mesmo. O autoritarismo vem aí, quando a gente não percebe que o tempo passou, que os nossos filhos amadureceram e que a gente continua impondo a eles a mesma forma de viver de quando eles não tinham condições de decidir. Eu sei que é difícil, não estou dizendo que é fácil. E nem estou aqui ditando regras para ninguém. Nós estamos refletindo a partir do que a gente considera o mais justo. Que é quando você identifica que na relação com seus filhos chega um momento em que você inverte um pouco a ordem do jogo. O Padre Zezinho tinha uma reflexão linda, eu era seminarista ainda. Ele dizia que na família o mais justo no início da criação, quando os nossos filhos são pequenos, é que os pais sempre vençam de 10-0. Uma criança não tem condições de decidir nada, porque ela não tem nem maturidade para entender o que é o melhor e o ruim. Então o pai vai decidir sempre. Mas depois de um determinado momento, esse jogo começa, perde de 8-2. Ele brincava durante a reflexão. Até o momento que você começa a perder de 6-4, pais começam a ter 6 no placar, filhos ganham 4. É o momento que começa a inverter. E os filhos começam a ganhar de nós. Por quê? Porque eles já estão maduros. E seria uma demonstração de não amor não permitir a maturidade. Sim, às vezes nós queremos ser famílias em contextos autoritários. Não. Não existe familiaridade no autoritarismo. Autoritarismo é quando uma parte nunca tem o direito de dizer. É quando a parte que diz ter autoridade decide sozinha e nunca abre para ouvir aquela outra. Tudo em nome do amor, é claro. É sempre justificado. Eu sei o que é melhor para o meu filho. Cuidado. Ser família consiste em você ter a sensibilidade, a humildade de concluir que chegou o tempo do filho decidir. Chegou o tempo do filho manifestar a sua idiosincrasia. Essa palavra é difícil até de falar, né? O que é idiosincrasia? Aquilo que é próprio de cada um de nós. Você tem a sua idiosincrasia, eu tenho a minha. Um filho, digamos que eu tivesse colocado um filho no mundo. Aquele filho, por mais que ele seja meu filho, ele é totalmente outra pessoa. Eu sei que é difícil na cabeça de quem ama, na cabeça de quem quer cuidar, ou na cabeça de quem acha que é dono daquela criatura. Essa é uma dificuldade que você vive como mãe, essa é uma dificuldade que você vive como pai. Entender que seu filho é uma outra pessoa. Então a única maneira de conviver com a alteridade é a partir do princípio do respeito, do amor, da empatia, da solidariedade. Então o meu filho, por mais que ele tenha saído das minhas entranhas, ele é outro.
Ele não é uma extensão minha. Há pais que compreendem os filhos como um acelerador de carro. Eu não consegui, mas ele vai me fazer chegar longe. Não. E ele tem todo o direito de não corresponder em nada às suas expectativas. Eu sei que é uma frustração. Mas não é um problema do filho, é um problema do pai, um problema da mãe. Então, às vezes, nós exercemos o nosso autoritarismo porque a gente não admite a possibilidade de que nossos filhos não vão corresponder àquilo que nós esperávamos deles. O filho não tem obrigação de corresponder absolutamente nada que os pais esperam. Volto a dizer, o tempo de interferir é o tempo da formação. O tempo de decidir pelo filho, pela filha, é o tempo em que ele desfrutam de uma incapacidade de decidir, que Piaget chamava de anomia, né? Essa primeira fase da vida, em que você é incapaz de compreender uma regra. E depois vem a heteronomia, que você observa o outro, você imita, mas ainda não é um valor. Eu estou fazendo porque imito. Eu vejo os outros fazendo, mas não é um valor que eu tenho internalizado. Até o momento que chega a autonomia. É quando eu não preciso ver o exemplo dos outros. Todo mundo pode estar desobedecendo ao meu redor. Eu não desobedeço, porque a regra está inscrita dentro de mim. Isso é autonomia. Então, pais e mães vão ter o direito de decidir pelos filhos até o momento em que eles não têm a autonomia. Mas eu esperava tanto que ele... minha querida, meu querido. Quem mandou vocês? A frustração é sua. Eu canso de dizer isso. E é uma regra difícil para mim também. Estou dizendo que é fácil. E você pode até dizer, padre, o senhor não tem filho, é fácil falar isso. Por isso mesmo. Se eu tivesse filho, eu estaria sofrendo do mesmo jeito que você, porque eu tendo a impor o que eu espero. Essa é uma condição humana. Eu não estou falando a partir de um pedestal, como se eu dissesse, olha, eu não tenho esse problema é só seu. Não, é meu também. A minha humanidade é ferida igual a sua. Eu também tenho a tentação de esperar dos outros. E sei que muitas vezes espero e me decepciono e me frustro e levo um tempo para me recuperar das frustrações. Só que eu tenho maturidade e quero amadurecer cada vez mais de compreender de que o outro não tem obrigação de corresponder ao que eu esperava. E sei que quando se trata de um filho, uma filha, é mais difícil ainda. E o conceito de família não se aplica. A gente, digamos assim, a gente é menos família, onde o autoritarismo prevalece. O conceito de familiaridade não combina com o autoritarismo. Nós não podemos fugir dessa máxima. Nós precisamos nos educar para que nós tenhamos condições de educar os nossos filhos para a liberdade. Você vai dar o seu palpite até o momento em que você não estiver ferindo a idiosincrasia daquele menino. Não adianta que você queira que ele seja um médico como você é, um advogado como você é. Se aquele menino não tiver na alma essa aptidão, seria uma crueldade da sua parte impor isso.
você fere o conceito de família, que é justamente educar para a liberdade. Não existe conceito de família no autoritarismo. Não existe conceito de família na permissividade. Ah, meus filhos fazem o que querem. Nada pode desproteger mais uma criança do que quando ela é entregue à necessidade de decidir por si mesma, quando ela ainda não tem maturidade para isso. Nada pode estragar mais uma pessoa do que quando nós colocamos uma criança que não tem ainda maturidade para decidir questões importantes. Senhor, nós vos rogamos humildemente por todos que ouviram esta mensagem. Proteja e guarde esta pessoa, para que, confortada com o dom de vossa graça, goze prosperidade, paz e harmonia, e dê no mundo testemunho de vossa glória, comportando-se como o verdadeiro templo do Senhor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.